Olá, bom dia para você. Bom dia. O Primeiro Impacto está no ar, com as principais notícias do Brasil e do mundo, para você começar a semana muito bem informado. Hoje é segunda-feira, 28 de março. Veja quais assuntos vão impactar o seu dia. Violência. Criminoso pula no Rio Tietê para fugir da polícia. Ele tinha acabado de assaltar um motorista do Uber. Exclusivo. Você vai conhecer a cidade sem lei, construída e administrada pela maior organização criminosa da região norte. O surto de H1N1. Vacina só deve ficar pronta no final de abril. Política. PMDB deve decidir se deixa ou não a base aliada do governo na próxima terça-feira. Terrorismo. Polícia italiana prende suspeito de participar de ataques em Bruxelas. Ele também teria envolvimento nos atentados em Paris. Futebol, os gols dos campeonatos estaduais. O Palmeiras decepcionou mais uma vez e foi goleado pelo Água Santa. E cinema. Batman vs Superman quebra recordes nos Estados Unidos e Canadá e supera a expectativa em estreia no Brasil. E a gente começa o Primeiro Impacto falando sobre política. A semana deve ser decisiva em Brasília, hein? Pois é, Karen, o PMDB pode deixar o governo. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decide se o ex-presidente Lula poderá assumir como ministro-chefe da Casa Civil. Nesta segunda, a Ordem Nacional dos Advogados deve entrar com um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E o governo tem apenas um dia para tentar uma articulação que permita sobreviver ao que vem por aí. O PMDB dá a palavra final nesta terça sobre se fica ou não na base governista. Em disputa, 119 votos. Para o deputado Osmar Terra, a grande maioria do partido vai confirmar o fim da aliança com o PT. Há uma mudança muito rápida de posição de um número significativo de diretórios, de companheiros, né, do PMDB. Eu acredito que nós vamos fazer perto de 75% dos votos, no mínimo, podendo ser mais. O otimismo é porque até a ala carioca do PMDB, que era considerada fiel à presidente Dilma Rousseff, agora defende a saída do governo. Caso se confirme o fim do apoio do PMDB, será preciso buscar alternativas. Se o PMDB sai do governo, tem que entrar de cabeça nas negociações com o PP, com o PR, com o PSD. Ainda dá tempo. O problema concreto é que não tem base jurídica para esse impeachment da presidenta Dilma. Mas não é só o PMDB. O Partido Progressista decide em executiva na quarta-feira se também deixa a base governista. Dos 6 senadores que o partido tem hoje, 4 já assinaram a nota pedindo a convocação de uma convenção extraordinária para deliberar sobre a saída do partido do governo. Também na quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se o ex-presidente Lula poderá assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil e assim ter foro privilegiado nas investigações da Operação Lava Jato. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, internado desde o dia 12 de março, terminou a primeira fase de quimioterapia para tratar um linfoma. Ele foi submetido a 3 sessões seguidas e vai ter um intervalo de 18 dias até o próximo ciclo. Segundo o governo do estado, Pezão reagiu bem ao tratamento. Ele entra em licença de 30 dias a partir desta segunda-feira. O governador sofre de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático que afeta o sistema de defesa do organismo. Segundo os médicos, também houve comprometimento ósseo de 2 vértebras. E agora vamos dar uma olhada nas ruas de São Paulo. Vamos falar com a repórter Lívia Raik, que traz o trânsito nesse momento. Lívia, como está a situação por aí? Bom dia, Joyce. Olha, por aqui tudo tranquilo, a gente está no Parque do Ibirapuera, então nesse momento que a gente vê muita gente fazendo exercício por aqui, ainda calmo, bem cedinho, né? Então por enquanto ainda tranquilo, mas a gente volta já já para conversar com vocês sobre atividade física, exercícios para quem quer emagrecer, ganhar massa muscular, enfim, a gente conta tudo para vocês já já.
E olha, Lívia, essa madrugada tá abafada, hein? Eu vim pra cá, Joyce, hoje 23 graus. Tá quente ainda pro outono, Então ela né? deve estar passando calor, já deve ter muita gente ali correndo, se exercitando no Parque do Ibirapuera. Bom, agora vamos falar com o João Fernandes. João Fernandes, bom dia. Eu quero saber onde você está nesse momento, em São Paulo. Me conta qual o primeiro impacto do dia para você hoje. Olá, Karen. Olá, Joyce. Bom dia a você, bom dia a todos. O primeiro impacto vem daqui da zona oeste de São Paulo, do bairro Jaraguá. Aqui tem uma manhã quente, já logo cedinho, o sol ainda nem se pôs, aliás, nem apareceu, nem deu as caras, e uma manhã já quente por aqui. Meu primeiro impacto é uma tentativa de roubo que aconteceu neste supermercado. Bandidos chegaram em 2 carros e com equipamentos, com maçaricos, ferramentas, tentaram arrombar aqui o cofre do supermercado, mas só que eles fizeram muito barulho e também se movimentaram demais lá dentro. Isso fez com que os alarmes disparassem e a polícia ser avisada. Daqui a pouco, aqui na edição do Primeiro Impacto, todos os detalhes com o repórter Marcelo Bittencourt. Joyce, Karen. Muito obrigada, João, pelas informações. Bom, e neste domingo foram confirmadas as 2 primeiras mortes causadas pela gripe H1N1 no estado de Santa Catarina. Em todo o país, olha só, já foram registrados mais de 30 óbitos. A situação está bem difícil. Para esclarecer as dúvidas sobre a doença, o Primeiro Impacto recebe hoje o doutor Racilton Teixeira, que é supervisor do Hospital Emílio Ribas. E você pode participar enviando as suas perguntas pelo aplicativo do SBT. Veja só como é fácil. Primeiro, você precisa gravar no celular o vídeo com a sua dúvida. No aplicativo, clique no menu no alto da tela. Em seguida, escolha a opção Você no SBT. Vá agora na tela do Primeiro Impacto. Preencha seu nome, seu e-mail, a cidade e o estado. Depois, abra a galeria, selecione o vídeo e envie. Você também pode mandar a pergunta por escrito. Lembre-se de autorizar a emissora a utilizar o conteúdo. Se você ainda não tem o aplicativo, acesse www.sbt.com.br/app. Escolha o seu sistema operacional e faça o download. É de graça. E além do nosso aplicativo do SBT, como você acabou de ver, você também pode enviar dicas e sugestões sobre o Primeiro Impacto pelo Twitter. Olha, é muito importante para nós esse contato com você, telespectador do SBT. Então, corre lá no Twitter, não espera não, e dê sua opinião ou faça uma pergunta, qualquer pergunta sobre o jornal usando a hashtag Primeiro Impacto. Agora, informação do Rio de Janeiro. Um policial militar foi assaltado por 3 homens. A polícia prendeu um dos assaltantes que estava com o carro, a farda e também a arma do PM. E a gente volta a falar com a repórter Lívia Raik, agora sobre um criminoso que se jogou no rio Tietê para fugir da polícia. Parece absurdo, mas é isso mesmo. E a Lívia Raik conta pra gente os detalhes dessa história. Lívia, ele tinha assaltado um motorista do Uber, é isso? Pois é, Joyce, é uma pena a gente ter que voltar o tempo todo a falar de violência, né? O tempo todo a gente tendo que noticiar esse tipo de história absurda, mas enfim, esse bandido, ele abordou um motorista que estava trabalhando, um motorista do Uber, como você acabou de dizer, ficou algum tempo com esse motorista, ainda que naquele tipo de sequestro relâmpago, né? Em que eles sacam dinheiro, e depois, quando ele deixou essa vítima, aí a vítima encontrou um carro da polícia, houve perseguição e por isso esse criminoso ainda tentou fugir se jogando num rio. Agora, o Darlison Dutra, o repórter Darlison Dutra, ele fez essa matéria e conta tudo pra gente. E agora eu chamo o Bruno Vicari, que entende tudo de esporte, vai estar aqui com a gente sempre no Primeiro Impacto para falar sobre os destaques do futebol e também de todas as outras modalidades. Bom dia, Bruno. Bom Seja dia. Bem-vindo ao Primeiro Impacto. Bom dia, meninas. Ótima semana a todas. Bruno. Vocês sabem que, olha, esse primeiro impacto da semana para palmeirenses e rubro-negros não é dos melhores, Não viu? foi muito animador, né? Não, nem um Nem um pouco. pouco. Muitos clássicos, né? Campeonato Muitos clássicos, estadual. sim. Por todo o país, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente já vai ver tudo direitinho, tá? Mas a gente começa em Minas, tá? Antes do clássico entre Atlético e Cruzeiro, mais uma vez, o destaque negativo foi a violência. Integrantes da maior torcida organizada do Atlético tentaram apedrejar torcedores cruzeirenses. Mais de 100 atleticanos chegaram a ser presos Agora pela vamos polícia. ver
onde está o helicóptero do SBT e quem traz as informações é a Patrícia Rocha. Patrícia, que região que a gente está sobrevoando nesse momento? A gente está olhando aqui, viu, Karen? Nesse exato momento, o nosso helicóptero está justamente na rodovia Presidente Dutra, onde o João citou agora há pouco. E também, por aí, nem um pouco favorável o caminho do motorista, que faz o caminho, na verdade, de quem chega à capital. Então, você vê aí pela pista local, principalmente ali, já para quem sai da rodovia Fernão Dias, também muita lentidão, muito congestionamento. Só tá bom mesmo, pelo que a gente vê aí, para quem sai de São Paulo e vai em direção ao Rio de Janeiro. Pois é, tá vendo? Olha só, é um bom caminho para quem hoje precisa pegar viagem em direção ao Rio, justamente aí na altura da Dutra com a Fernão Dias. Lembrando que logo mais às 7 da manhã tem rodízio, tem gente que troca de carro, né, com o marido, acaba esquecendo. Volta do feriado perdido, né? Pois é, exatamente. Hoje, segunda-feira, a partir das 7 da manhã, vale o rodízio para os carros com placas finais 1 e 2, mas hoje, exatamente nesse meio tempo, é o horário do pessoal que foge do rodízio, né? Então a gente vê a movimentação nesse panorama aí na rodovia Presidente Dutra. Legal, obrigada, Paty, pelas informações. E você vai ver a seguir. Papa Francisco pede armas do amor para combater o terrorismo no mundo. E exclusivo, escutas telefônicas revelam como agia a maior facção criminosa do Amazonas. Motorista cai no mar durante travessia da balsa no litoral de São Paulo. Você vai ver já já no Primeiro Impacto. Agora são 6 horas e 38 minutos. Veja só essa história. Traficantes do Amazonas se uniram a invasores de terras e criaram um lugar sem leis. É a Cidade das Luzes, que era usada para guardar drogas e armas. E quem administrava a região era a maior facção criminosa do estado, a Família do Norte, mais conhecida como FDN. Escutas telefônicas mostram como o bando agia. A reportagem exclusiva é de Fábio Diamante. O ar que a gente respira, infelizmente, e a gente segue para falar do Brasil todo, né? Além de São Paulo, a gente começa falando lá do sul do país, porque um ciclone extratropical se formou no Rio Grande do Sul, provocou muita chuva nos últimos dias. Hoje ainda chove, mas com menos força para os gaúchos. Agora Paraná e Santa Catarina com tempo firme. No Sudeste vai chover, mas só em forma de pancadas nessas áreas mais escuras do mapa. Espírito Santo e norte de Minas com tempo completamente seco. Essa condição ainda típica de verão, mesmo em pleno outono, segue também aqui para o centro-oeste com algumas áreas de tempo seco. Entre elas, a gente chama atenção para Brasília e também Campo Grande. Não deve chover com máxima de 32 graus. No Nordeste, você vê aí chuva ao longo aqui da costa do Maranhão até o Pernambuco, um pouco do litoral baiano também com chuva por causa das nuvens carregadas que chegam do oceano. Na região norte, tempo seco apenas no Tocantins, no resto, muita chuva. Para hoje, segundona, a gente começa com 29 graus aqui em São Paulo e também em Manaus, máxima de 32 graus em Cuiabá, Campo Grande e também aqui na região de Natal e chega a 33 graus em Teresina, no Piauí. Muito quente, não é, meninas? Patrícia, como a gente viu, está fazendo calor de norte a sul do país. Exatamente. Já existe uma previsão da queda dessa temperatura essa semana ou ainda não? Olha, ainda não. Realmente a gente está numa situação aí bem quente para os próximos dias, só no sul do país que vai cair um pouquinho a temperatura ao longo dessa semana, mas aí a gente vai atualizando todos os dias para quem mora de norte a sul do país. Tá certo. Então, para quem gosta de calor aí, deu uma esticadinha no verão, né? É isso mesmo. Obrigada, Patrícia. E olha só essa, um carro caiu de uma balsa no litoral de São Paulo. É a repórter Lívia Rai que tem mais detalhes. Lívia, onde isso aconteceu e tinha alguém nesse carro? Pois é, Joyce. Segundo a própria empresa que administra essa travessia do litoral, né, de Santos para o litoral, ali no litoral norte, era uma senhora de 69 anos. Ela perdeu o controle da direção, ela acelerou um pouco demais e acabou caindo da balsa. É uma imagem impressionante, impossível a gente não se assustar quando vê ali a imagem, pensar que alguém se machucou. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu, ela não se feriu. Ela estava com um cachorrinho dentro do carro, eles foram resgatados, ela recebeu ali os primeiros socorros e, apesar do prejuízo com o veículo,
melhor ela passar bem, não foi só realmente um prejuízo, mas passa bem, nada demais aconteceu, viu, Joyce? Prejuízo e um susto gigantesco, né? Porque olha só as imagens do carro aí sendo... Pois é, impressionante a imagem, né? Realmente. Mas foi porque ela acelerou demais, mas de fato ninguém se feriu, ela não se machucou, Joyce. Obrigada, Lívia. E um vulcão entrou em erupção no México. A nuvem de cinzas e gás chegou a 2.000 metros de altura. Autoridades locais pediram para que moradores cobrissem bocas e nariz com panos úmidos. Um alarme foi enviado para prevenir o tráfego perto do vulcão. A última erupção do Popocatépetl foi no ano 2000 e obrigou mais de 40.000 pessoas a deixarem as casas. O México tem 3.000 vulcões, apenas 14 estão ativos. E agora nós vamos direto a Bruxelas falar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz mais informações sobre a onda terrorista no mundo inteiro. Sérgio, uma guerra que não tem hora nem lugar para acontecer, não é mesmo? Bom dia para você aí. Bom dia Karen, bom dia Joyce, boa sorte para vocês aí no primeiro impacto. Infelizmente a gente começa com notícias ruins. Nós estamos aqui em Bruxelas na última noite, ontem também houve várias operações policiais, outras pessoas estão sendo presas na Itália, na Alemanha, e o que se comprova até agora é de que há uma forte conexão entre os grupos que fizeram os atentados aqui em Bruxelas e os que fizeram em Paris no ano passado. Para a polícia é um grupo apenas que está por trás desses dois ataques. Ontem, aqui em Bruxelas, estava prevista uma manifestação pela paz das pessoas organizada pela sociedade civil, pela paz, pela tolerância, uma manifestação que não pôde acontecer, mas para surpresa dos policiais, daquelas pessoas que foram prestar homenagem às vítimas, no centro de Bruxelas, houve sim uma manifestação da extrema-direita, de radicais da extrema-direita aqui na Bélgica, fazendo saudações nazistas e gritando frases como "essa é a nossa casa" e "expulsem os muçulmanos". É uma situação muito tensa aqui, Joyce e Karen. É uma das consequências desses ataques terroristas, o crescimento da intolerância contra pessoas de religião muçulmana. Agora, Sérgio, como é que está o clima por aí? As pessoas estão mudando a rotina, as pessoas estão com medo de sair de casa. O que você notou aí na sua estada? Olha, nesse momento eu estou na estação central de Bruxelas. Aqui à minha frente eu vejo 5 caminhões do Exército, pelo menos 10 soldados do Exército belga fortemente armados, ou seja, a cidade ainda não voltou ao normal. Quase uma semana depois dos atentados, ainda há muita tensão. Assim, naturalmente as pessoas tentam ir trabalhar, mas muitas não conseguem pelos meios normais, já que parte do transporte público permanece fechado. Então a situação ainda é muito tensa, Karen. E agora tem a questão aqui na Bélgica, mas também no Iraque e no Paquistão, como houve ontem, né, com 72 pessoas mortas. Ou seja, esses grupos radicais atingem os europeus, mas a maioria dos ataques acontece fora da Europa, né, como a gente viu na reportagem há pouco. Ok, Sérgio Uti, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações e logo mais voltamos a falar com você. A seguir, o doutor Halcion Teixeira, do Hospital Emílio Ribas, estará aqui em nossos estúdios para falar sobre o surto da gripe H1N1. No esporte, os gols da rodada de clássicos dos campeonatos estaduais e mais uma derrota do Palmeiras no Paulistão. E o duelo de super-heróis na tela dos cinemas, Batman e Superman. Qual é a origem desse confronto? Já já, no primeiro impacto. Voltamos, agora são 6 horas e 57 minutos. Em Belo Horizonte, um homem foi morto a tiros na porta de casa. E o pior, a polícia suspeita que o assassinato foi cometido por engano. Precisa passar agora pela Salim. Agora, você que não é de São Paulo, fica com a sua programação local. Logo mais, a gente volta com outras informações importantes do Brasil e do mundo. Até já! Veja quais são as notícias que vão impactar a sua segunda-feira. 3 ônibus foram incendiados na madrugada deste domingo em São Paulo.
Mariah Carey cancela shows em Bruxelas após atentados. Estudante de medicina está desaparecido desde quarta-feira no Rio de Janeiro. Cresce no país a procura dos homens por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Governo da Síria confirma a retomada total da cidade histórica de Palmira. Criminosos tentaram roubar um supermercado na zona oeste de São Paulo. O alarme disparou e os ladrões fugiram sem levar nada. É para todo mundo e, gente, inclusive emagrece. Tudo de bom, hein, meninas? Obrigada, Lívia. Ótima opção para a volta do feriado, hein? Dá para começar. E vamos falar com o repórter João Fernandes, que agora traz outras informações do nosso Carro Link. Por onde você anda agora, hein, João? Joyce, tentando acessar aqui a marginal do rio Tietê, na zona norte de São Paulo, olha só, a ponte Casa Verde não é um bom caminho, viu? Para quem segue para a região central de São Paulo e vai acessar a Avenida Pacaembu, nesse momento não é um bom caminho, o motorista deve procurar uma rota alternativa. E a gente chega aqui na marginal do rio Tietê, nesse momento completamente carregada. É justamente esse trecho, Joyce, que está complicado. Para quem vem lá da zona leste de São Paulo, da Ayrton Senna, de Guarulhos, da Dutra, e acessa aqui a ponte da Casa Verde, está completamente travado, está carregado. Para quem atravessa a ponte e vai para a região central, esse não é um bom caminho. Mais para frente, para quem segue para a zona sul de São Paulo, para a marginal do rio Pinheiros, nesse sentido da Castelo Branco, o trânsito está complicado neste momento. Um pouco mais favorável no sentido contrário, para quem segue para a Zona Leste, para Ayrton Senna e rodovia Dutra. Joyce. Obrigada, João. Já já a gente te chama novamente. A polícia do Rio de Janeiro procura por um estudante de medicina que está desaparecido desde quarta-feira. A família dele está desesperada por notícias. Com máximas de 28 graus. Obrigada, Patrícia. A presidente Dilma Rousseff e a equipe do alto escalão do governo começam a semana com as últimas investidas para que o PMDB não abandone o governo. Vamos às informações ao vivo com o Felipe Malta, direto de Brasília. Bom dia, Felipe. Oi, Joyce, Karen, bom dia para vocês, bom dia a todos em casa. Pois é, a presidente Dilma Rousseff deve enfrentar a semana mais complicada desde a abertura do processo de impeachment contra ela na Câmara dos Deputados. Dilma chegou a Brasília ontem à noite, veio de Porto Alegre, onde passou o feriado da Semana Santa com a família, e tão logo chegou ao Palácio da Alvorada, convocou uma reunião para entender o que ainda é possível fazer para evitar que o PMDB deixe o governo. Mas desde a semana passada, quando a bancada do Partido do Rio se adiantou e anunciou que vai deixar a base aliada, já é dado como certo para alguns membros do governo de que o Diretório Nacional do Partido deve seguir na mesma linha, a não ser por um milagre, viu? Como se comenta aqui nos bastidores de Brasília. Lembrando que se o PMDB deixar a base do governo, a vida de Dilma se complica muito, principalmente para enfrentar o processo de impeachment lá na Câmara dos Deputados. Joyce, Karen, com vocês. Obrigada, Felipe. Agora vamos mudar de assunto, falar um pouco de esporte, mais uma vez com o Bruno Vicari. Agora sobre o clássico Santos e São Paulo, Sansão. E mais uma vez a derrota do Palmeiras, né, Bruno? 3 derrotas seguidas no Paulistão. Como é que tá a situação aí do Palmeiras? E o Cuca? O que o pessoal tá achando? 3 no Paulistão e tem uma na Libertadores. Então são 4 derrotas seguidas. O Cuca chegou, mas a culpa não é dele. Olha só, ele comandou o time em 4 jogos, mas no intervalo de 9 dias. Então ele ainda não conseguiu fazer esse time treinar. O Palmeiras comete os mesmos erros que cometia no ano passado, mas no ano passado, individualmente, os jogadores salvavam esse esquema. Os jogadores salvavam os problemas do time. Hoje eles não estão vivendo uma boa fase, muitos até com problemas físicos. E aí, quando o time começa a acumular resultados negativos, os jogadores perdem a confiança. Então, esse é o problema do Palmeiras. E o problema também é que o Cuca não vai ter muito tempo para treinar para os próximos jogos, porque quinta-feira o Palmeiras joga contra o Rio Claro, aí domingo tem só Palmeiras e Corinthians, só isso, clássico, só isso. O Corinthians está muito bem, tá? É o melhor time do Campeonato Paulista. E depois do clássico contra o Corinthians, o Palmeiras já faz a partida decisiva pela Libertadores. Então o time não treina, mas não vai ter muito tempo para treinar nos próximos dias também. A pressão em cima do técnico pode causar um rebuliço no time, queda? Nesse começo ele ainda não está sendo pressionado, porque como eu falei, Joyce, ele chegou agora e não conseguiu ainda fazer o time treinar. É mais na base da conversa e não está adiantando, né? Então, claro que nos próximos dias ele vai ter que fazer o time treinar melhor para aí sim o Palmeiras entrar nos trilhos. Gente, quem está sofrendo mesmo é o nosso companheiro aqui, Bruno, que é palmeirense.
Imagino que ele está sofrendo aí com essa história toda. Olha, quem está sofrendo de verdade é o rubro-negro. Porque o Flamengo também está muito mal, o Flamengo no Campeonato Carioca. Mas, claro, esse dia é terrível para os palmeirenses. O palmeirense está saindo de casa agora, está morto. Saiba que você vai chegar no trabalho, meu amigo, que vai ter de corintiano sacaneando. Santista e São Paulino nem tanto porque eles empataram, né? Agora, o corintiano vai deitar em cima do palmeirense hoje. A gozação no trabalho, olha, é pesado, né? Os amigos não perdoam, não. E, Bruno, o clássico de ontem em Santos e São Paulo, o que você achou do jogo? Olha, para o São Paulo, o resultado não foi ruim. Primeiro porque o time vai somando pontos importantes aí no Campeonato Paulista e também porque o Santos foi muito melhor no jogo. Agora, o problema que incomoda o São Paulino é que o São Paulo não consegue vencer clássicos. Nos últimos 10 jogos foram só 3 empates e 7 derrotas. Então é isso que incomoda o São Paulino. Vamos aproveitar então e ver os gols aí desse domingo, Palmeiras, São Paulo, os jogos também nos outros estados. Vamos ver. Em direção ao centro da cidade. A seguir, aqui no nosso estúdio, uma entrevista exclusiva para falar sobre o surto do vírus H1N1. O ator Hugh Jackman, astro do filme Wolverine, salva banhistas de afogamento na Austrália. E os cachos estão de volta. Mulheres gastam até R$3.000 para reverter a escova progressiva. Já, já. 7h30, estamos de volta com o Primeiro Impacto. Veja quais são as notícias que vão impactar a sua segunda-feira. Um pedestre distraído sobreviveu a um acidente incrível na China. A cidade de Londrina, no norte do Paraná, vai ter a primeira igreja católica para deficientes auditivos do mundo. Galã de filme de ação mostrou ser super-herói também na vida real. A história da jovem que mudou de vida depois de um blog. Em Belém, um grupo formou a primeira associação de táxis feminina do país. Apesar do surto da gripe H1N1 preocupar os paulistas, a campanha de vacinação contra a doença só deve começar no final de abril. Por conta disso, as clínicas particulares que oferecem a vacina ficaram lotadas durante todo o feriado. Olha, o surto de H1N1 pegou muita gente de surpresa, principalmente no estado de São Paulo, que já registra mais de 150 casos da doença e 23 óbitos. Esse número já ultrapassa o total de casos do ano passado em todo o país. Para esclarecer as dúvidas e aprender, como se prevenir, nós vamos receber agora o doutor Halcyon Teixeira, que é supervisor no Hospital Emílio Ribas. Bom dia, doutor. Bom dia. Olha, nós queremos saber a primeira pergunta aqui para os nossos telespectadores. O que diferencia H1N1 de uma gripe comum? Na verdade, todos são gripes, né? É o vírus influenza. O que as pessoas confundem muito é a gripe com o resfriado. E aí não levam isso muito a sério e a gripe sim pode complicar e às vezes chegar até o óbito, como a gente tem visto. Então, gripe é uma doença que de uma hora para outra começa a ter uma febre alta, tosse seca, às vezes dor de garganta e uma dor no corpo muito forte. O resfriado não, já é aquela febre mais baixa, nariz escorrendo, uma dor no corpo não tão forte que a pessoa consegue ainda manter suas atividades. Então, essa confusão entre gripe e resfriado faz com que as pessoas não percebam quando é um caso de gripe e não procurem auxílio médico que é necessário. Tá certo. Nós temos aqui, além das nossas perguntas, algumas dúvidas de telespectador, né, Joyce? E eu vou falar para você a primeira. A primeira pergunta é de Adriano Edson, de Igaraçu, em Pernambuco. Vamos ouvir. Na verdade, essa é uma pergunta importante no momento que a gente está vivendo. Porque, na verdade, a gripe ela vem com febre e dor no corpo, junto com tosse. Tá? No começo, às vezes, isso pode ser confundido com outras epidemias que nós estamos vivendo, como a dengue, como a zika, que vai vir com febre também e dor no corpo. Mas a marca da gripe é vir uma tosse seca importante e às vezes vem outros sintomas como dor de cabeça, a dor no corpo, diarreia, mas que são um pouco diferentes da dengue, que é outra doença febril que a gente está vivendo nesse momento. E, doutor, a impressão que a gente tem é que esse surto ele está antecipado? Foi, pegou todo mundo de surpresa. A gripe notadamente acontece nos meses mais frios, então outono e mais no inverno, então junho e julho, que é o grande crescimento, mas por uma coisa ainda meio inexplicada, não sabemos o que aconteceu, aumentou esse número de casos de gripe
de uma maneira um pouco mais forte do que nós estávamos acostumados. Então a gente não sabe explicar direito o que tem levado o vírus a ter esse comportamento diferente nesse momento de calor. E nós também recebemos perguntas pelo Twitter. Olha, o Matheus Andreu quer saber se a gripe H1N1 pode ser transmitida pela relação sexual. Diretamente pela relação sexual não, mas ela é transmitida pela saliva. Então, na relação sexual você tem uma proximidade e trocas de fluido de saliva, então é muito provavelmente que se você estiver perto de uma pessoa você acaba trocando saliva e com isso você se contamina e a tosse seca. Legal, doutor Halcyon, muito obrigada pela sua participação, pelas suas respostas, tá? Eu que agradeço e boa sorte com esse Obrigada, começo. doutor. Bom dia, obrigada. Bom dia. Cresce no país a procura por homens, dos homens, aliás, por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Eles buscam na aparência uma forma aí de aumentar a autoestima. E o final de semana foi de muita violência no Rio de Janeiro. Só ontem, 2 bairros vizinhos registraram brigas entre traficantes e milicianos. Nós vamos falar ao vivo com o Rio de Janeiro. Quem nos traz informações é a repórter Liane Borges, que tem outros detalhes sobre esse caso. Liane, nessa guerra, tiveram baleados? Oi, Joyce, bom dia a você, bom dia, Karen, bom dia a todos. Infelizmente, houve vítimas sim. No Morro do Fubá, que fica em Cascadura, na Zona Norte, 5 pessoas foram baleadas depois que traficantes teriam tentado invadir a área de uma atuação de milícia. Nós vamos ao vivo agora para a nossa redação aqui no Rio, onde está o repórter Caio Alex, que tem todos os detalhes. Oi, Caio, diga. Olha só, Liane, as vítimas foram baleadas por criminosos fortemente armados nas proximidades ali da comunidade do Fubá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. Eram cerca de 50 criminosos em motocicletas que acabaram trocando tiros também com policiais que passavam na região. Um carro foi encontrado queimado bem pertinho do local. Ao lado dele havia o corpo de Alan Cleiton Barros Gomes, que foi morto a tiros. Um policial da UPP da Mangueira, que passava de moto na região, também foi baleado e levado para o hospital. Nesta mesma unidade, outras 2 pessoas deram entradas vítimas de balas perdidas. Na verdade, um final de semana violento no Rio de Janeiro, Liane. E no dia de Páscoa, obrigada, Caio, pelas informações. E também na Zona Norte, só que em outro bairro, em Madureira, uma criança de 4 anos foi atingida por uma bala perdida. Ela permanece internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e o estado de saúde é grave. Veja na reportagem. 7 horas e 58 minutos. Vamos ver como está o trânsito em São Paulo. O repórter João Fernandes tem as informações. Onde você está, João? Complicado, viu, Joyce? Estou aqui na marginal do Rio Tietê. Neste momento, são quase 100 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. Um desses pontos é esse, a marginal do Rio Tietê, já no acesso à rodovia Castelo Branco. Para quem já vai ali para a marginal do Rio Pinheiros, encontra um trânsito muito carregado. Agora o Ivan Flávio, o Eduardo Cruz e o Flávio Brandão eles mostram para a gente a ponte da Ianguera também carregada para quem acessa o sentido contrário da marginal do Tietê, para quem vai para o centro de São Paulo. Joyce. Obrigada, João. Veja quais são as notícias que vão impactar. Veja quais são as notícias. Rolling Stones fazem show histórico em Cuba. Nós estamos... Trânsito carregado. Daqui a pouco a gente volta com as imagens do show que eu estava falando agora e outras. E vamos às notícias que vão impactar o seu dia. Rolling Stones fazem show histórico em Cuba. Em São Paulo, milhares de fãs lotaram o estádio do Palmeiras para o show do Iron Maiden no final de semana. Batman vs Superman chega aos cinemas com uma arrecadação histórica para o mundo dos super-heróis. E a moda dos cabelos cacheados está de volta. As mulheres que fizeram escova progressiva investem agora no visual antigo. Em brasileiros tem ceratocone, uma má deformação na córnea responsável pela maioria dos transplantes no Brasil. E veja só essa história. Traficantes do Amazonas se uniram a invasores de terras e criaram um lugar sem leis. A Cidade das Luzes era usada para guardar drogas e armas. Quem administrava a região era a maior facção criminosa do estado, a Família do Norte, mais conhecida como FDN.
Escutas telefônicas mostram como o bando agia impressionante. Você vai ver agora. A reportagem é exclusiva de Fábio Diamante. 8h07. Segunda-feira, vamos ver como fica o tempo neste comecinho de semana. Pois é, no sul choveu muito forte, né, Patrícia? Vai continuar chovendo forte aí ao longo da semana? É isso mesmo, Karen. A gente começa já falando direto para os gaúchos, porque, como você disse, choveu muito forte nos últimos dias. Para hoje, aquele ciclone extratropical continua sobre o estado, mas não chove tão forte assim. A chuva perde força. Agora, no Paraná e em Santa Catarina, o sol brilha firme. Não há previsão de chuva, só mesmo para os gaúchos. No Sudeste, a gente vai ver aqui que entre as capitais hoje não chove então. Em Belo Horizonte e Vitória. Vitória com máxima de 32 graus. Agora a gente abre o mapa do Brasil todo. Nessas áreas em verde, um clima típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva. E nas áreas mais claras, não há previsão de uma gota d'água. Então vale chamar atenção para o Espírito Santo, o norte de Minas, boa parte de Goiás, Distrito Federal e também boa parte do interior nordestino. Agora, na região norte, hoje vai chover bem forte, inclusive aqui, ó, nessa área, entre o Amazonas, Belém, Roraima e Amapá. Agora a gente confere as temperaturas máximas previstas para essa segunda-feira. Em São Paulo, o calor deve bater os 29 graus, assim como em Manaus. 32 no Rio, essa é a máxima para Cuiabá e Campo Grande. E em Porto Alegre, justamente por causa da chuva, a temperatura não sobe muito, não vai passar aí dos 26 graus. É isso. Obrigada, Paty. Obrigada, Patrícia. O Tribunal de Contas do Distrito Federal cobra do governo mais investimentos nas escolas públicas. Uma inspeção feita em algumas unidades de ensino constatou diversos problemas, principalmente em infraestrutura. Legal, né? E você que está nos acompanhando pode enviar uma sugestão ou alguma pergunta sobre o que você viu aqui no Primeiro Impacto, através do Twitter. A sua interação é muito importante para nós. Pois é, então corre lá, entra no Twitter e participe usando a hashtag Primeiro Impacto. É super fácil. Os nossos telespectadores não perderam tempo, viu, Joyce? E já deixaram vários comentários aí para toda a nossa equipe. Olha só alguns. O usuário Santos66 nos parabenizou com uma mensagem para lá de especial. Quem também da estreia do Primeiro Impacto foi o Alisson Teodoro. Olha lá a mensagem. O Lucas Lima está na torcida junto com os amigos. Quem também gostou da estreia foi o Luquinhas, que fez questão de deixar aí a sua mensagem pra gente. Obrigada, Luquinhas. E o usuário Flank achou o Primeiro Impacto bem dinâmico. Obrigada, Flank. Legal, obrigada. Bom, e amanhã nós vamos receber aqui um especialista para esclarecer dúvidas sobre o Zika vírus, que é super importante, né, Pois Joyce? é, você, como a gente está falando aqui, pode participar com a gente. Envie um vídeo com a sua pergunta para o aplicativo do Vou mostrar de novo, veja como é fácil. Primeiro, você precisa gravar no celular o vídeo com a sua dúvida. No aplicativo, clique no menu no alto da tela. Em seguida, escolha a opção Você no SBT. Vá agora na tela do Primeiro Impacto. Preencha seu nome, seu e-mail, a cidade e o estado. Depois, abra a galeria, selecione o vídeo e envie. Você também pode mandar a pergunta por escrito. Lembre-se de autorizar a emissora a utilizar o conteúdo. Se você ainda não tem o aplicativo, acesse www.sbt.com.br/app. Escolha o seu sistema operacional e faça o download. É de graça. A seguir, o confronto entre Batman e Superman. O longa já bateu recorde de bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá e surpreendeu as expectativas aqui no Brasil. É já no Primeiro Impacto. Um dos filmes mais aguardados do ano já está nos cinemas do país. É o confronto entre Batman e Superman. Vamos ver algumas imagens. Só nos Estados Unidos, o filme já arrecadou 170 milhões de dólares. É o confronto que coloca de lados opostos dois dos heróis mais populares do mundo, Batman contra o Superman. Recorde, né, de bilheteria. Já, né, nos Estados Unidos, no Canadá, e promete também salas cheias, lotadas aqui no Brasil, porque fã de Batman e do
Do Superman é o que não falta aqui no Brasil, né? Pois também. é, para quem gosta de ação, muitas crianças, é um filme aí que agrada tanto criança quanto adolescente, jovens, pessoas mais velhas, né? É histórico, então com certeza se bateu recorde nas bilheterias dos Estados Unidos, também vai bater aqui no Brasil, nós estamos ansiosos. É isso aí, o primeiro impacto termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E amanhã, a partir das 6 horas, nós esperamos você com as notícias que vão impactar o seu dia. Até lá! Até lá! Estou posto de